Bem-vindo, amigos, à Capacitação com Filmes. Ela é uma proposta do Instituto Humana, que utiliza cenas e mensagens de filmes que retratam fatos reais. Na nossa primeiro subtema, nós discutimos a importância da construção de relações de ajuda dentro de qualquer proposta social. Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre a sensibilidade para as realidades sociais desafiadoras e como isso é determinante, essa sensibilidade, no processo da construção da proposta social. Neste momento, você já deve ter assistido ao filme Madre Teresa. Vamos discutir algumas cenas. No início do filme, nós temos uma cena que é crucial para compreender esse subtema. Madre Teresa era uma freira que tinha optado por atuar na Índia em função da realidade social que já a incomodava, mas viveu muitos anos dentro dos muros do convento. E essa cena, que é a cena quando Madre Teresa sai do convento e vai à estação de trem, é uma cena muito interessante porque mostra o aumento da sensibilidade de Madre Teresa para aquela realidade do entorno que era a pobreza. Ou seja, Madre Teresa então, naquele momento, enxerga de forma mais profunda, mais atenta, aquela realidade absurda, desumana que era a pobreza da Índia. A cena é muito interessante porque mostra um homem deitado ao chão no meio de uma grande multidão, alguns com muita pressa para entrar no trem, outros pedindo ajuda, e a Madre Teresa então vislumbra aquele homem que diz: tenho sede. A cena mostra por alguns instantes Madre Teresa sozinha com ele. Isso nos sugere a ideia do encontro pessoal, ou seja, naquele momento que Madre Teresa consegue estabelecer um microlaço com aquele homem, ou seja, aquele homem deixa de ser mais um na multidão e passa a ser alguém que ela identifica, que ela para a sua viagem, interrompe a sua viagem, lá como bom samaritano que interrompeu a sua viagem para dar atenção a alguém que estava caído. Por isso a cena é muito bonita, ela faz questão de deixar a Madre Teresa sozinha com ele. Mas é importante que você reflita aqui, o que significou isso para a Madre Teresa? Enxergar a pobreza. O que isso impactou na sua vida? Porque a cena mostra que a Madre Teresa, no final, continua a viagem. É interessante que no fundo da cena, se você reparar, fica alguém dizendo assim: vamos entrar, o trem vai sair, o trem vai sair, o trem vai sair. Isso mostra muitas vezes na nossa vida mesmo, os trens de nossa vida que nos reclamam, quando a gente de repente quer dar uma paradinha na nossa história, na nossa caminhada, porque identifica alguém que precisa de ajuda e tem toda aquela pressão para continuar a rotina. Madre Teresa então sofre essa pressão, continua a sua viagem, mas será que ela continua da mesma forma? O que essa experiência de enxergar a pobreza causou em Madre Teresa? O filme de Madre Teresa de Calcutá, ele é rico em exemplos que mostram, primeiro, a capacidade de Madre Teresa de transitar em outros mundos e como isso é determinante no processo da construção de qualquer proposta do bem, de ajuda. O filme mostra a Madre Teresa conseguindo transitar bem através do hinduísmo, de outra religião. Ela que era católica, uma católica fiel, uma irmã, uma freira, ela consegue respeitar e compreender o hinduísmo, e isso se mostra na cena em que ela utiliza um templo hindu para receber os doentes e respeitando esse templo. A cena é belíssima porque mostra que os hindus é que entendem isso como um desrespeito, e quando um dos líderes do processo de resistência entra, ele percebe a forma com que elas estavam lidando com os doentes ali dentro e mostra um grande respeito.
Outra cena que mostra essa capacidade de Teresa de transitar por outros mundos é quando ela perde uma menina, que ela tinha um grande laço, e ela então pega os pertences da menina e faz uma oferta no rio Ganges, segundo a tradição daquele povo. Isso mostra então não só a capacidade de compreensão, mas o respeito ao rito do outro, né? E sem dúvida essa capacidade de Madre Teresa de transitar no mundo do outro foi determinante para que ela conseguisse então estabelecer laços, estabelecer vínculos e conseguisse fazer a diferença nos momentos em que isso foi necessário. Então é determinante que você, quer dizer, seria muito importante que você conseguisse, ao ver o filme, identificar esses vários momentos dessa capacidade de Madre Teresa e perceber como isso foi impactante no processo de ajuda. O filme Madre Teresa apresenta também uma postura que é muito importante para quem está buscando fazer o bem. Porque Madre Teresa viveu em realidades extremamente caóticas. A própria cena já citada da estação do trem mostrou Madre Teresa no meio de uma multidão. E o filme mostra a Madre Teresa sempre rodeada de um grande grupo de pessoas que demandavam ajuda. Ora, diante de realidades caóticas como essa, é comum o sentimento de impotência. Como é que eu vou conseguir ajudar tanta gente? Como que eu consigo enfrentar uma realidade tão complexa? Essas questões, sem dúvida, passaram por Madre Teresa. E o grande segredo de Madre Teresa foi não cair na tentação de fazer algo cada vez maior. Ou seja, diante da grandiosidade do problema, há uma tentação também de construir propostas muito grandes. E fazer algo grande é muito difícil, principalmente no início. Ou seja, tudo que é grande um dia começa pequeno. O segredo de Madre Teresa e o segredo que ela traz para cada um de nós que nos interessamos em fazer o bem é ter a coragem de fazer pequeno, é ter a coragem de fazer algo simples, é ter a coragem de começar pelas coisas simples e pequenas e sim, no decorrer da caminhada, ampliando, aprofundando a proposta. Então, a gente percebe isso em toda a vida de Madre Teresa, e tem uma cena muito forte do filme, que já está no final do filme, quando ela, ao perceber que a sua proposta tinha tomado um tamanho muito grande, ela questiona aquilo e mostra que a grandeza do bem está no bem em si, e não na quantidade de projetos, ou de dinheiro, ou até de pessoas impactadas. É muito importante, é claro, que nós devemos sim otimizar os investimentos, ou seja, tentar fazer com que aquele investimento produza o maior resultado possível, mas isso não é a mesma coisa do que buscar sempre resultados muito grandes. O bem, ele é grande em si, e não pelas grandezas dos números, do tamanho dos projetos ou das ações. Madre Teresa nos mostra isso, e eu convido que você preste muita atenção nessa realidade ao pensar na sua proposta.